O dia que eu entendi isso, a minha live começou realmente a dar, diamantes na tela. Foi uma atitude que eu tive e que realmente as coisas começaram a acontecer, sem ter mais aquele peso de que, meu Deus do céu, eu tô fazendo várias e várias horas e parece sempre que as coisas acontecem com muita dificuldade na minha live. Vou contar aqui pra você e talvez seja esse erro que você tá cometendo na sua live, streamer. Mas antes eu quero que você deixe o seu... deixe seu like, que você favorite esse vídeo, que você me siga. Porque eu sou a Carol Del, mestra de várias streamers na plataforma. 600 já estudaram comigo. Não importa se você já tem agência de live, se você não tem, você pode ser minha aluna. Inclusive, comenta M de mentoria pra você saber mais, com acompanhamento exclusivo, perto, pra você acelerar seu processo. Eu fui streamer por 7 anos, então eu vou te contar o que eu fiz realmente pra começar as coisas a acontecerem. Porque lá atrás... Peraí, vamos dar uma pausa só pra não correr risco. Não correr risco de não salvar. Mas lá atrás, quando eu vim pra plataforma, quando eu vim pro TikTok, eu já fazia 10k de reais por mês. E eu não conseguia destravar pro próximo nível. Então, antes de eu aplicar tudo que eu aplico em vocês, eu já entendia muito de lei da atração, mas não no nível de conhecimento que eu tenho hoje. E eu aplicava algumas técnicas e muita coisa dava certo, mas eu não entendia por que eu não saía dos 10 mil reais por mês. E aí eu vim pra cá, comecei a aplicar em mim. Depois eu comecei a dar alguns ensinamentos e tal, e amigas e tudo mais começaram a aplicar nas próprias lives. Então a minha segunda turma de mentoria metade eram streamers. Então por isso que eu acabei direcionando pro universo streamer mesmo, porque realmente começou a dar certo. O que eu aplicava na minha live, nas minhas amigas e também depois nas minhas alunas. Então o que aconteceu? Quando eu vim pro TikTok, eu tinha uma mentalidade, um pensamento, não só um pensamento, mas a mentalidade em si, muito pra escassez. Porque eu morria de medo, por exemplo, de ficar sem apoiadores de live, eu era bem controladora mesmo, às vezes não diretamente com a pessoa, mas eu queria dentro de mim controlar onde é que a pessoa tava, o que ela tava fazendo, pra onde que ela ia, mesmo sem comunicar pra pessoa, mas dentro de mim eu tinha essa agonia de querer saber o tempo inteiro o que a pessoa tava fazendo, por que não tava na minha live. E por que eu tô te falando tudo isso? Porque quando eu vim pro TikTok, eu coloquei na minha cabeça que eu não ia vibrar escassez. Que eu ia aprender, sim, a acessar a abundância, pensamento da abundância. Então, a frequência da abundância. E começou, sim, pelos meus pensamentos. Porque eu comecei a entender, poxa, eu tô pensando isso, vamos direcionar. Então, eu comecei a parar de ficar olhando, por exemplo, onde é que a apoiadora tava, quem que tava seguindo, quem tava deixando de seguir. Parei também de, por exemplo, esconder nome, porque antes eu escondia os nomes quando eu publicava vídeo só por medo, olha a vibração, medo de pegarem de mim aquilo que eu nem tinha controle, apoiadora de live. Então, eu soltei, eu parei de me preocupar. E isso de parar de se preocupar, de ter aquela coisa de, meu Deus, será que a única pessoa no mundo fez com que as coisas começassem a acontecer? E isso é tão verdade que sempre chegava uma pessoa, jogava, e aí daqui a pouco jogava outra, daqui a pouco aquela sumia, daqui a pouco essa pessoa tava em outro lugar, e daqui a pouco vinham mais, sempre. E era a época, por exemplo, que chegava um dia sim, um dia não, ganhava leão. E de pessoas diferentes, sei lá, uns 4 apoiadores fortes, por exemplo, no mês, e aí outro mês já era outra pessoa, e as coisas realmente iam acontecendo. E quando eu queria já condicionar, direcionar a minha mente para esse apego, para essa preocupação, eu já voltava e falava, não, você vai vibrar abundância. E foi na repetição que eu criei realmente um novo padrão mental. E aí eu criei um padrão que eu reprogramei a minha mente para abundância. Por isso que depois as coisas foram acontecendo de maneira natural, de maneira leve. E é isso que eu faço com as minhas alunas. Eu dou ferramentas, mas isso é processo. E isso varia de pessoa para pessoa, o tempo que vai ser necessário para que isso aconteça. Mas uma coisa eu te garanto, eu te dou as ferramentas e comigo você faz um processo acelerado. Então você vai ver que às vezes você tá anos em live e você não consegue pro próximo nível. Resultado de tudo isso, eu consegui finalmente pegar minha placa de 1M de diamantes na época. Cheguei a fazer 35k de reais em um mês com lives. E depois eu comecei a direcionar pro mundo das lives, ensinar outras streamers. Comecei depois a dividir energia até que eu consegui realmente fazer transição de carreira. E eu não sou mais streamer e eu me dedico a destravar você. Vem comigo que eu sei que o teu travar na sua live é interno, por isso que o teu externo não tá mudando.